Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à nossa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. São as palavras com as quais Paulo inicia o recorte da epístola para o domingo da ressurreição. Verdadeiramente, Cristo ressuscitou. Há provas, há testemunhas. A palavra dos anjos, encontrados pelas mulheres que foram ao túmulo no domingo bem cedo, nos faz refletir na maneira como nós depositamos a nossa esperança em Cristo. Porque buscam entre os mortos aquele que está vivo. É sobre estas palavras de Paulo e dos anjos que queremos refletir. Primeiro, vamos à veracidade dos fatos relatados aqui no Evangelho por Lucas. Temos um escritor que não conheceu a Jesus pessoalmente. Lucas escreve este livro por volta de 55 e 60 depois de Cristo. Ele era um médico e historiador, um cristão, que transfere para o papel aquilo que os outros haviam falado. Saber disso pode ser um ponto negativo na defesa da veracidade histórica da ressurreição de Jesus? Não. Os evangelhos são escritos posteriormente aos fatos ocorridos, e isso é fato. Mas ainda havia muita gente viva que presenciou tudo aquilo que aconteceu naquela sexta-feira e também os acontecimentos posteriores no domingo e também a Ascensão e o Pentecostes, que são relatados pelo mesmo Lucas no livro de Atos. João, por exemplo, conhecido como o discípulo amado de Jesus, escreve o Evangelho, segundo João e também Apocalipse, por volta do ano 90 depois de Cristo, quase 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Estaria João ficando velho e caduco? Paulo dá testemunho dele próprio como o apóstolo nascido fora do tempo. Porque ele não conheceu a Jesus como os outros, mas ele lhe apareceu na estrada para Damasco, onde iria para perseguir cristãos daquela cidade, e provavelmente fazer o mesmo que ele fez a Estevão, apedrejar outros seguidores de Jesus. Paulo diz, por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, mas persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. O testemunho de Paulo, Lucas, Pedro, Tiago e tantos outros revelam apenas uma verdade: que Cristo ressuscitou. Ou teria sido um delírio coletivo? Ou, com a palavra ressurreição, eles queriam dizer que Cristo continua vivo no coração de cada um deles? Não. Naquela época, em um julgamento, a palavra de 4 testemunhas dizendo a mesma coisa era suficiente para comprovar um fato. Mas nós temos muito mais do que 4 evangelhos. Temos as cartas paulinas, o livro de Atos, Pedro, Tiago, João, o livro de Hebreus e Apocalipse para confirmar esta verdade. Cristo ressuscitou. Ele vive. Mas alguém poderia dizer, mas todos são livros bíblicos? Sim, são, e por contarem esta verdade é que foram colocados no cânon do Novo Testamento. Mas nós ainda temos relatos de outros escritores não cristãos que falam de um Jesus em Nazaré que foi morto na cruz, sepultado e no 3º dia ressuscitou dos mortos. Eusébio de Cesareia é um deles, um judeu historiador que registrava a história do povo de Israel e tantos outros escritores. Há mais um fator que podemos considerar nessa história. Algo que o Evangelho de Lucas nos relata na leitura do domingo e que, se não o lermos dentro do seu contexto, possa passar despercebido. Lucas relata que foram mulheres que foram ao túmulo naquele domingo levar perfumes que haviam preparado. Até que ok. O que tem a ver isso? Diante de um tribunal, a palavra das mulheres naquela época não tinha valor. Elas não poderiam testemunhar. Se aquilo que os discípulos estavam tentando difundir na sociedade daquela época fosse uma mentira, eles não diriam que mulheres viram o túmulo vazio. Elas nem apareceriam na história. Se colocaria Pedro, João ou qualquer outro discípulo como
o primeiro a encontrar o lugar vazio. Lucas mesmo diz que, ao contarem aos outros, essas palavras lhe pareciam como delírio. Mas isto são apenas argumentos racionais, meramente humanos para buscar uma comprovação racional de que Jesus ressuscitou. Dificilmente um historiador moderno, mesmo que ateu, vai negar a existência de um homem chamado Jesus em Nazaré durante o governo de Pilatos na Judéia. E este é o Jesus histórico que muitos buscam. Ainda diferente do Jesus divino que, como cristãos, confessamos e cremos. Há muitos estudos de arqueologia que buscam, ainda hoje, o túmulo perdido onde supostamente os discípulos esconderam o corpo de Jesus. Mas por que nunca o encontram? Porque buscam entre os mortos aquele que está vivo. A mensagem da Páscoa é muito mais que a busca da veracidade histórica dos fatos relatados. A mensagem da Páscoa vai mais a fundo na história da humanidade. Ela começa no Jardim do Éden, com a queda em pecado, que é o que provoca todo o desenrolar da história do povo de Israel e na necessidade de um Salvador. E reflete hoje na nossa vida. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo faz um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, o tipo e o antítipo. O primeiro, por meio do qual entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Este é Adão. O segundo Adão, por meio do qual o pecado e a morte foram vencidos. Cristo. Em Adão todos morreram, mas em Cristo todos foram vivificados. Cristo é as primícias, quer dizer, aquele que dá início a tudo. Ele foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos para garantir que nós também ressuscitemos na segunda vinda. Assim poderemos desfrutar da vida eterna em plenitude. Como o profeta Isaías profetizou, um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas passarão e Deus criará coisas novas. Assim escreve o profeta. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Os sofrimentos, desesperos, tristezas, luto, nada das coisas desagradáveis do mundo será lembrado, porque só haverá alegria. O que buscamos quando procuramos a Jesus? Alegrias e riquezas? Sucesso nos negócios? Prosperidade financeira ou honras em competições? Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se buscamos em Cristo apenas essas coisas, você pode ser a pessoa mais rica, externamente, a mais feliz do mundo, mas ainda é o mais infeliz internamente. Porque essas coisas passarão, serão supérfluas diante da grandiosidade e da alegria que é viver eternamente com Cristo. E o mesmo se aplica se, ao buscarmos a Cristo como um exemplo de homem bom e inteligente, como alguém extraordinário que alcançou o nirvana, ou seja, que está num estado de paz e desapego próximo da sabedoria e distante do material, podemos ser os seres humanos mais felizes e realizados externamente, mas internamente não estaremos. Se continuarmos buscando a Cristo entre os mortos, nunca teremos a felicidade completa e definitiva que realmente importa. A mensagem da Páscoa nos aponta para a direção certa, para o túmulo vazio. A cruz estaria vazia de qualquer maneira, mas o túmulo vazio é o sinal que Cristo não está lá. Mas ele não se escondeu. Ele apareceu para as mulheres, para Pedro, para Tiago e depois para todos os demais apóstolos e mais 500 pessoas que ouviram ao mesmo tempo. Muitas dessas pessoas ainda estavam vivas quando Paulo e Lucas escreveram estes textos que, pela graça de Deus, hoje nós temos acesso e que dão testemunho daquele que não está morto, mas vive eternamente. É ou não é uma notícia maravilhosa? Firmar a nossa esperança na ressurreição de Cristo e não em coisas supérfluas e que não trazem a glória eterna que Cristo dá. Firmar a esperança em coisas sem importância, ou buscar que Cristo seja apenas um amuleto da sorte, ou um guru que nos levará ao nirvana, é rejeitar a mensagem da Páscoa. É rejeitar que Cristo é verdadeiro Deus e que ressuscitou a partir do túmulo e que agora está vivo. Porque, como disse Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
Se a mensagem da Páscoa fosse falsa, a morte cruel que cada um dos apóstolos sofreu por fazer aquilo que Cristo lhe havia ordenado, que é pregar o Evangelho a toda criatura, foi em vão. Ninguém aceitaria morrer por uma mentira. E isso nos conforta porque, mesmo sem ser testemunha ocular dos fatos da Páscoa, somos testemunhas daquilo que ouvimos. Seja de Paulo, seja de Pedro ou qualquer um dos discípulos. Seja do pastor fulano ou ciclano, seja de mim ou de qualquer um que pregue esta mensagem e vocês crerem, podem ficar tranquilos e esperançosos que essa mensagem é verdadeira. Será que nós também não temos dificuldade em acreditar nas coisas maravilhosas que Jesus diz por justamente serem boas demais para ser verdade? Quando vier a tentação de buscar Cristo entre os que estão mortos, lembre-se das palavras daqueles anjos que apareceram às mulheres. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Significa que um dia as sepulturas de todos os seguidores de Jesus serão abertas e eles ressuscitarão para viver com ele. Conforte-se e alegre-se. Amém.